A paz de Deus, meus queridos irmãos, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que vocês já aprenderam que esta é a verdadeira saudação. É isso? E aos demais evangélicos que veem este vídeo, a paz do Senhor. Então, eu fiz um vídeo aí, conselhos ao nosso irmão José de Almeida Filho, a parte 6A, né? E aos 9 minutos mais ou menos, você não ouve a locução, né? Eu não pus o som, saiu com defeito o vídeo. Eu não coloquei o som, né? Então agora, neste vídeo, nós vamos completar esta parte com a locução, né? Aquilo que eu estou dizendo a respeito. Porque são importantíssimas as profecias, né? A divindade de Jesus Cristo, ela é afirmada desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, né? São centenas de profecias. E nesta apresentação das profecias a respeito de Jesus, eu digo, por exemplo, no livro de Êxodo, né? Nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Então isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 46. E você vê o cumprimento da profecia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo de 32 a 33. Então eu acho isso muito importante, né, que você veja essas coisas. Então eu vou agora reproduzir, né, da profecia de número 20 em diante, lá do livro de Êxodo, para que você, né, tenha essa porção das profecias com a locução que acompanha a leitura do texto. Então veja o vídeo. Por ser a revelação de Deus aos homens e que tem por escopo final a salvação da humanidade, evidentemente, o texto sagrado sofreu ataques ao longo dos séculos. Ataques promovidos por homens maus, homens perversos, maliciosos e que ambicionavam poder e domínio sobre os outros homens, e tendo como força motriz, como poder para fazerem isso, o poder do próprio inferno, porque evidentemente Satanás busca o tempo todo aniquilar o testemunho da Bíblia, porque a Bíblia inteirinha dá testemunho de que Deus se fez homem, habitou entre nós, pregou a sua palavra, foi à cruz, resgatou os nossos pecados, cravou os nossos pecados, a cédula, a sentença que nos condenava à morte, cravou-a na cruz e diz, com todas as palavras e muitas vezes, que quem crer nisso tem a vida eterna. Por isso o propósito de Satanás. Por isso seu propósito em aniquilar o testemunho das Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas, o Velho Testamento, dá testemunho de quem é a pessoa de Jesus Cristo. São mais de 400 profecias falando a respeito dele. O lugar do seu, a época do seu nascimento, o lugar do seu nascimento, qual seria a sua pregação, a maneira como ele seria morto, o lugar da sua morte, a época, o tempo da sua morte. Isso feito de uma maneira inconfundível, que permite você saber, pelas profecias, lendo simplesmente o Novo Testamento,
você vai identificar que este é o Cristo. Isto chama-se retrato literário. O Velho Testamento tem um retrato literário a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Razão, então, de Satanás buscar destruir a credibilidade no Velho Testamento. Porque se você destrói a credibilidade nas profecias do Velho Testamento, você tem aniquilado o testemunho de Jesus Cristo. Veja, muitos homens, muitos líderes religiosos arrebanharam multidões na história da humanidade, mas nenhum deles tem um testemunho de 3.000 anos e mais de 400 profecias falando a respeito dele. E isto Jesus Cristo tem. Destarte, os livros do Velho Testamento, estes 39 livros que estão aí na sua Bíblia, eles sofreram ataques terríveis, promovidos pela malícia dos homens e pelo poder do inferno. Mas o Senhor Deus da Bíblia, o Senhor Deus, tem capacidade de preservar a sua palavra ao longo dos séculos e fazê-la prevalecer sobre todos estes ataques promovidos por estes homens e pelo inferno. Há muitas partes e porções na Bíblia que mostram a firmeza de Deus na realização dos seus propósitos. Há muitas partes e porções. Eu vou citar apenas uma. Ela se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E diz assim: porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Eu velo, velar, quer dizer, eu tenho cuidado, eu cuido da minha palavra para que ela aconteça. E olha, veja, ele falou e deu provas disso. A prova está aí. Os 39 livros que estão aí dentro da sua Bíblia, eles foram contestados ao longo dos séculos zilhões de vezes. E homens perversos escreveram livros e afirmando que estes livros tinham também a inspiração divina para confundir os homens. Deus escolheu um homem, Abraão, e a sua família, dele formou uma grande nação e trouxe a revelação da sua palavra. Todos os livros do Velho Testamento. A palavra, a revelação de Deus foi confiada aos judeus. E os judeus tinham a guia e a direção de Deus para saber aquilo que procedia do Senhor e aquilo que era falso, mentiroso, espúrio e que deveria ser rejeitado. Então, os livros do Velho Testamento sofreram também agressões e ataques, mas Deus deu provas de que Ele é capaz suficiente para preservar a sua palavra ao longo dos séculos, apesar de todas estas guerras. Assim como os livros do Velho Testamento, os livros do Novo Testamento também sofreram ataques. Vocês estão vendo aí homens afirmando que os textos sagrados foram pervertidos, adulterados por Constantino e os bispos da igreja primitiva, mudando a redação dos versos
para gerar, fazendo disso uma idolatria da pessoa de Jesus Cristo, fazendo também mentiras a respeito da personalidade do Espírito Santo. Imagina, são pessoas que acreditam num outro Deus, não no Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus criador do céu e da terra. Porque quem é Constantino? Quem foi esse cidadão para suplantar o projeto de Deus para a salvação da humanidade? Quem é Constantino? Quem são esses bispos para conseguirem tal feito? Evidentemente que acreditar que Deus não teria capacidade para preservar a sua palavra, acreditar que a revelação de Deus permaneceu oculta dos homens durante 1500, 1600 anos, é não conhecer o Deus da Bíblia. É verdade que ela esteve nas mãos e no poder de homens perversos e impostores, atuando debaixo do poder do diabo. Mas é verdade também que ela esteve na mão e no poder de homens escolhidos de Deus, que para defender a revelação da palavra, foram cerrados ao meio, passados ao fio da espada, queimados vivos em praças públicas, andaram escondidos em cavernas, perambulando pelo mundo, vestidos de pele com pele de animais. Toda esta luta para preservar a palavra de Deus. Isto aconteceu não somente no Velho Testamento, bem como também no Novo Testamento. Vocês conhecem a história da Inquisição, onde o catolicismo romano, durante mais de 1200 anos, matou, torturou, perseguiu homens e mulheres fiéis a Deus pelo simples pecado, pelo simples fato de ler a Bíblia Sagrada. Você viu 312 profecias a respeito da pessoa do Senhor Jesus, mostrando que Ele é o Messias, o Deus encarnado, aquele que se fez homem para a salvação das nossas almas.